Fala pessoal, Rodrigo Vilhena aqui. Tô trazendo mais um vídeo agora falando sobre a última declaração que o Rodrigo Pacheco fez, o presidente do Senado, em relação às falas do Lula. Vamos assistir aqui na íntegra, eu ainda não vi. Vamos ver o que ele tem para dizer, aí eu vou fazer minhas considerações. Senhores senadores, senhor senador Rogério Marinho, senador Cleitinho, senador Renan Calheiros, senadora Zenaide Maia, senador Jacques Wagner, peço a atenção de Vossas Excelências para um pronunciamento desta presidência do Senado Federal, basicamente pelo fato do Senado Federal, neste ano completando 200 anos de história, ter entre as suas atribuições constitucionais o aprimoramento e o fortalecimento das relações internacionais. É assim quando se incumbe ao Senado Federal a apreciação e aprovação de créditos externos, que é um pilar econômico da relação entre instituições e entre países mundo afora. É assim especialmente quando nos cabe, através da Comissão de Relações Exteriores, presidida pelo ex-presidente Renan Calheiros, e ao plenário do Senado Federal a apreciação dos chefes de missões diplomáticas, os embaixadores, que são aqui sabatinados, que são aqui aferidas as suas condições de ocupar essas missões diplomáticas. É assim quando cabe ao Senado Federal a eleição dos membros do Conselho da República, que tem atribuições muito relevantes, inclusive a de consolidação da República do Brasil, em especial frente à comunidade internacional. Então, o Senado Federal tem íntima relação com outros países, com outras comunidades, com outros povos a representar o Brasil. De modo que nos cabe, diante de qualquer situação que venha a abalar, estremecer, contaminar as relações diplomáticas do Brasil, é papel do Senado Federal, naturalmente por dever constitucional, se pronunciar. Portanto, ao longo da última semana, nós tivemos uma grande repercussão acerca da fala do senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, numa missão que fez à África, relativamente ao conflito entre Israel e o grupo Hamas e a Palestina na faixa de Gaza. De início, eu gostaria de reiterar o que este Senado Federal, através de sua presidência, já se manifestou de maneira veemente, que é a condenação veemente do ataque terrorista, e não há outro nome, um ataque terrorista perpetrado pelo grupo Hamas em 7 de outubro de 2023 contra civis israelenses e, portanto, reiteramos aqui o nosso repúdio ao ataque e nossa sincera expectativa de que reféns possam ser libertados e possa haver o encaminhamento de solução pacífica desse conflito. Da mesma forma, esta casa, por sua presidência, gostaria de repelir e repudiar reações que eventualmente sejam desproporcionais e o uso de força militar e de violência em excesso que porventura tenha ocorrido na reação militar de Israel na faixa de Gaza. Portanto, são duas vertentes absolutamente naturais de se perceber o repúdio e a veemência com o objetivo comum de se buscar uma solução pacífica. Bom, vamos parar um pouquinho aqui para eu fazer alguns comentários de algumas coisas que ele já falou, que eu vejo como coisas importantes e pontuais. Primeiro, é engraçado como... Engraçado não, seria tragicômico, vamos dizer assim, né? É curioso como no Brasil o presidente do Senado é uma pessoa mais sensata diplomaticamente falando. Ele faz as atribuições corretas e ele, ao mesmo tempo, descreve algo que a gente concorda que não é correto. Abusos militares, né, precisam ser punidos, né, e os responsáveis, né, precisam ser punidos. Caso hajam os excessos,
assim que apurados, eles precisam ser investigados e os responsáveis punidos. Isso daí é um acordo comum de todas as pessoas. Não existe preto no branco nessa discussão, tá? A gente precisa relatar os fatos e discutir os fatos. E eu acredito que muito do que tem sido trazido em relação a esse assunto tem tido problemas e a gente tem identificado a ignorância da nossa população, o brasileiro, de uma forma geral, né? Claro que existem várias pessoas que têm a consciência de que uma coisa é errada e a outra coisa também é errada, né? Não é uma questão de justificativa do ato de um de outro, certo? Outra coisa que é importante ser trazida. Por que é importante ele trazer à tona o fato de que ele usa bem a palavra dos excessos? Quando ele fala da desproporcionalidade, muita gente pega o resultado literal da palavra desproporcionalidade, né? A desproporção, e o uso da palavra talvez até seja incorreta para esse tipo de situação. A gente sabe que a esquerda, o pessoal da esquerda, né, do lulismo, principalmente os radicais, né, tem trazido a palavra de desproporção no sentido literal da palavra. Mas não, a palavra literalmente diz que é uma questão de comparação e proporção, certo? Então não tem como você dizer em um ato de violência que você espera que uma organização terrorista do terror se equipare a um governo de um Estado democrático e que tem sua soberania reconhecida, né? Isso é muito importante eu frisar sobre essa questão, porque aí entra para o segundo ponto, né? Não vou entrar nos detalhes sobre a desproporção, eu acredito que vocês já tenham ideia que proporcionalidade não é um termo correto para se descrever esse tipo de ação, mas logo em seguida na frase dele ele diz sobre excessos. E aí é que a gente entra nessa parte. Primeiro a gente vai entender que quando ela é internacionalmente reconhecida como um Estado soberano, significa que na Corte Internacional, né, a Haia e todas as cortes internacionais relacionadas a que podem julgar crimes desse gênero, né, aos países que são participantes, né, e têm responsabilidade para com esses participantes. Isso é um dos motivos pelo qual, se o Putin pisasse em território nacional, ele deveria ser preso pelo governo nacional. Mesmo o Lula dizendo assim, se ele visitar a gente vai ver, né? Não vai ver, tem que ser preso e porque a gente é signatário do acordo. E a gente participa dessa corte. Tendo colocado isso de lado, a gente já entende que, por regra, a corte identifica e reconhece o direito de se defender de um país, né? Então, que é o caso de Israel. A forma de se defender de um grupo terrorista, infelizmente, não é simplesmente você impedir a invasão do seu território nacional. A gente sabe, né, quem não sabe deveria saber para se atualizar e ficar a par do assunto. Todos os dias, sem exceções, pessoas sofrem atentados e mísseis e bombas também acontecem de serem lançados até o território de Israel. Todos os dias, né? E quando eu falo de pessoas e não judeus dentro do Estado de Israel, ao contrário do discurso de muitas pessoas, dentro do Estado de Israel, existem muitos muçulmanos, existem muitos cristãos, existem pessoas, inclusive, para quem não sabe, que vivem nos assentamentos ao redor de Israel, que foram muitos dos que sofreram as violências mais bárbaras, né? Aqueles casos envolvendo crianças e bebês e tudo mais, a maioria, muitos deles, né, e aquela questão do forno, muitos deles aconteceram nessas regiões, né? E essas regiões, eu vou fazer uma analogia grosseira, mas é como se fosse um assentamento hippie. São pessoas que vivem lá de uma forma bem socialista e o governo de Israel permite que isso seja feito, não proíbe. Ao contrário daqui do Brasil, por exemplo, existiu um caso há alguns anos atrás, não acredito que foi nos anos 90, né? Foi há bastante tempo já. Eu não me lembro mais com exatidão, mas houve um caso de um cara aqui no Brasil que ele largou tudo e foi morar no meio do mato. E o governo achou ruim.
porque o nosso governo é autoritário desde a sua natureza, né? A gente vê até pelas falas atuais do presidente. Bom, e aí ele fala sobre essa questão dos excessos, né? A, tem que ser apurado. Se for reconhecido esses excessos, as pessoas precisam ser identificadas e punidas, né? E existe dois fatores que eu gostaria de trazer, três fatores que eu gostaria de trazer. O primeiro deles é que em 18 meses na guerra da Ucrânia os números já chegam a 500 mil pessoas falecidas, por assim dizer, né? Falo falecidas porque o YouTube tenta bloquear ao alcance dos vídeos que a gente fala a verdade. Em 18 meses, né? Então a gente tem um número extremamente alto, quase 250 mil por ano, na média. E um pouco mais, né, de 250 mil, não quase. E a gente tem a mesma questão em Gaza, de acordo com os números que vêm da própria Al Jazeera. Para quem não sabe, a TV islâmica tem grande acesso às informações, inclusive as informações que ela usa, as únicas informações que eles têm, que não é considerada uma informação oficial, porque não tem como ser verificada. Afinal de contas, o Ministério da Saúde de Gaza ele é controlado pelo Hamas, que é o grupo terrorista, e por terrorista a gente também entende que o uso da máquina de propaganda auxilia o trabalho que eles querem fazer. Ponto. Um grupo usa colete, outro grupo amarra bebês no corpo para usar como colete. Então, a gente vê a diferença do que vai se esperar desse tipo de conflito. É importante também salientar que desses números, né, até o dia de hoje, eu verifiquei no site da Al Jazeera, a atualização são de 27 mil pessoas mortas, diretamente relacionadas a todos os tipos de falecimentos. Porque o próprio Ministério da Saúde de Gaza deixou bem claro que a metodologia que ele usa para identificar a quantidade de pessoas mortas e feridas são entradas no hospital e no necrotério. Por entradas em hospitais e necrotérios, você tem pessoas que morrem de doença, pessoas que morrem por causa de outros meios, né, que uma sociedade comum sofre. Considerando esses números, sendo números gerais, e lembrando que pelo menos o que é comum de se ver em guerras, dois detalhes. O primeiro dele é que 1/3 da população que falece nessas situações de conflitos, de guerra e tudo mais, mais ou menos 1/3 dessas pessoas nas histórias, nas guerras já passadas, que a gente tem como relatos históricos, fatos, morrem de doenças. Né? Você pode falar, mas é por causa do conflito. Claro, mas não é diretamente relacionado a isso. Né? É indiretamente. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que a casualidade de civis em Gaza, até o atual momento, é o menor número de proporção de civis para militares que existe no mundo. Hoje, dos 27 mil pessoas falecidas por conta de todo tipo de morte, envolvendo até morte natural e tudo mais, 27 mil. Se a gente considerar esse número e o número que a gente tem também de combatentes do Hamas que foram mortos, que é um pouco mais de 10 mil soldados mortos do Hamas, a gente tem dentro dessa proporcionalidade 2-1, o que é muito pouco, né? Se a gente for considerar mortes de militares para civis em um conflito armado. Ainda mais da proporção que a gente entende. Primeiro que é uma faixa de povoamento, porque não tem como você fugir disso, você não tem um campo de combate para você fazer isso, a gente não está na era medieval. E além disso, a gente também entende que além dela ser muito mais complexa no sentido de impedir que civis morram, né, a gente sabe que existem várias técnicas que o exército de Israel se utiliza para poder garantir o mínimo de casualidades civis possíveis. O problema é que a gente tem outros detalhes, como por exemplo que o Hamas impede pessoas de fugirem, de saírem de suas casas para não serem bombardeadas. E aí é um grande problema. Né? Bom, então esses são os principais dados. A gente fala a proporção de 2-1 de militares para civis, então é a menor proporção de uma guerra no mundo moderno. Né? Segunda coisa é que a gente tem o caso da Ucrânia, que já está chegando a quase acima de 250 mil pessoas falecidas, né?
dentro de um período de 12 meses, já são 18 meses de conflito, já alcançando quase 500 mil pessoas que sofreram tiveram suas vidas findadas. E além dessas duas noções, a gente pode colocar também a noção do Brasil. O Brasil teve 140.520 pessoas no último ano que tiveram suas vidas acabaram, finalizaram, seja por qualquer natureza de morte, né? Mortes naturais, doenças, assassinatos, latrocínios e por aí vai, todos aqueles que a gente já sabe. Então, no Brasil, quer dizer que no Brasil, no ritmo que vai o conflito em Gaza, a gente tem 27 mil em 5 meses, né? E no Brasil você tem 140 mil em um ano. Se você considerar fazer a escala de estatística e manter os 27 mil por um ano, você vai ter algo aproximado de 60 mil pessoas mortas. Que, em comparação ao Brasil, nós temos quase 3 vezes mais isso. Então a gente pensa, será que tudo isso que foi dito realmente faz sentido pelo presidente, né? Não tem como. Então a gente tem que se ater aos fatos quando a gente vai falar de coisas que estão acontecendo e para a gente não banalizar determinados termos, para que a gente não utilize eles de formas leviana e utilize para tudo, né? Infelizmente, hoje a gente tem pessoas falando várias coisas que terminam com ista sem saber o real significado daquilo, né? Inclusive pessoas muito estudadas, que têm grande conhecimento, mas que teimam em utilizar esses termos e banalizar esses termos. A gente precisa guardar esses termos para a gente identificar as pessoas que de fato são isso. E também esses casos, como por exemplo a palavra começada com G, o termo lá, e também o fato histórico começado com H, a gente precisa entender que isso a gente não pode utilizar de forma leviana, a gente precisa lembrar que aquilo é algo sério e precisa ser utilizado em determinados momentos que de fato acontece, né? Vamos ver o restante do que o Rodrigo Pacheco teve para dizer. Contudo, o Senado Federal não pode aderir, compactuar ou se calar diante de qualquer afirmação de quem quer que seja, inclusive do senhor presidente da República, que compare a ação militar que está ocorrendo na faixa de Gaza com o Holocausto. O genocídio contra o povo judeu perpetrado pelo regime nazista na Segunda Guerra Mundial. Não há definitivamente base de comparação da realidade atual com isso que viveu o povo judeu, que foi seguramente das maiores atrocidades da humanidade. Genocídio é o extermínio deliberado de um povo por motivos de diferenças étnicas, nacionais, raciais ou religiosas. No genocídio, há um plano para eliminar este grupo de pessoas com essas características. Foi exatamente o que aconteceu no nazismo e que rendeu o Holocausto na história da humanidade. Ainda que a reação feita pelo governo de Israel venha a ser considerada desproporcional, excessiva, violenta, indiscriminada, não há como estabelecer um comparativo com a perseguição sofrida pelo povo judeu no nazismo. Em relação à proporcionalidade da ação militar, existem instâncias próprias, como a comunidade internacional, através da Corte Internacional de Justiça da Organização das Nações Unidas, que devem aferir se as regras de guerra estão sendo respeitadas ou não. Estamos certos de que uma fala inapropriada e equivocada não representa, e aqui digo eu, não representa o verdadeiro propósito do presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que é um líder global conhecido por estabelecer ou buscar estabelecer diálogo. Eu vou parar um pouquinho para poder falar sobre isso aqui, e bem rápido, na verdade. Parece que ele está tentando pedir desculpa pelo Lula, o que é um absurdo.
né? Parece que o Lula não tem liberdade para dizer o que pensa, no sentido de ele mesmo pedir desculpa, entender o que ele disse de errado, né? Primeiro porque chega ao ponto do absurdo de ter falado o que ele falou. Que a gente já está descobrindo que não é uma fala que só ele fez. Outras pessoas já proferiram exatamente o mesmo discurso. E são, para surpresa de 0 pessoas, ditadores, né? Mas é estranho, no mínimo bizarro, que o presidente do Senado precisa vir a público, de certa forma, e pedir desculpa pelo Lula. Se ele está fazendo isso, é porque provavelmente aconteceu alguma conversa entre eles, né? Entre as partes. Não só entre ele, mas também os interessados do governo na relação de comunicação. Diálogos e pontes entre as nações. Motivo pelo qual, em especial por essa confiança que este presidente tem no perfil conciliador do presidente Lula, é que... Aí eu vou ter que parar um pouquinho aqui, já para poder falar sobre essa parte. Quando ele fala sobre o perfil conciliador do Lula, aí a gente vê que aí é a parte de política dele. Por isso que eu falo, é curioso, no mínimo curioso, como que ele tem uma capacidade diplomática no sentido político muito maior, né? Ele tem uma capacidade de retórica política muito melhor e muito mais afinada do que o presidente da República tem. Não só do presidente, o vice-presidente que é sei lá, não sei nem o que ele está fazendo lá, ninguém sabe o que ele está fazendo lá. Sinceramente, eu acho impressionante que chega a esse ponto, sabe? Eu precisava parar aqui para poder falar sobre isso, porque eu realmente eu já vinha percebendo isso do Rodrigo Pacheco já há algum tempo, alguns anos, mas com esse excesso de conflitos que o Lula tende a causar, né, e vem causando com suas falas absurdas desde o ano passado, envolvendo pessoas com deficiência mental, com autismo, pessoas pretas, tudo, né? A gente vê o tipo de pensamento que ele tem. Se ele fala aquelas coisas, ele com certeza pensa aquelas coisas. E o Rodrigo Pacheco ele é uma pessoa muito mais preparada. É isso que eu estou surpreso. Não deveria estar surpreso, porque eu sei quem o Lula é, mas eu fico surpreso como o povo brasileiro prefere brigar entre Bolsonaro e Lula, né? Eu não estou aqui defendendo o Rodrigo Pacheco, até porque eu votei para ele, votei nele, né, para senador aqui em Minas Gerais, mas eu não esperava que ele fosse de fato uma pessoa com uma eloquência e uma capacidade de retórica política tão afinada e aprumada como ele tem demonstrado em reações referentes aos conflitos que têm acontecido entre todos os poderes. E o que é mais impressionante, e aí é de fato o que eu espero que o presidente da Câmara do Senado faça como papel dele, de apaziguador dos poderes. Quando teve a crise do STF, ele apaziguou muito bem. Agora essa questão do Lula, ele também fez muito bem. E, curiosamente, ele tem se saído muito bem. Então, é uma pessoa para a gente ficar de olho, porque também tem toda a questão política, né? A gente sabe que 2024 agora tem a questão de prefeitos e tudo mais. Em 2026 existe o Mourinho falando de que ele talvez pretenda concorrer a governador do estado de Minas Gerais. Então, ele pode ser uma boa opção, sim, né? Já que em 2026 possivelmente a gente vai ter de novo uma briga da esquerda aqui no estado, que ficou abandonada, né? Tá no estado que tá e todas as dívidas que tem por conta do Pimentel, que ficou 8 anos aqui no estado avacalhando tudo, né? Bom, vamos finalizar, vamos ver o resto do vídeo dele aqui. Que uma fala dessa natureza deve render uma retratação. É fundamental que haja uma retratação e um esclarecimento com um pedido de desculpas em relação a uma parte da fala que estabelece esta premissa equivocada, pois o foco das lideranças mundiais deve estar na resolução do conflito entre Israel e Palestina.
O governo brasileiro é mundialmente conhecido por sua diplomacia moderada, por sua diplomacia altamente qualificada. Então devemos mostrar nossa influência, a nossa contribuição para a pacificação do conflito, de modo equilibrado. Inclusive, o Brasil se orgulha de ter presidido a sessão especial da Assembleia Geral das Nações Unidas, que aprovou o plano de partilha da Palestina e deu origem ao Estado de Israel em 1948. O Senado Federal acompanha com grande perplexidade e preocupação os desdobramentos do conflito entre Israel e Palestina e clama, uma vez mais, pela cessação das hostilidades. Reafirmamos o apoio do Poder Legislativo brasileiro para uma solução consensual, em que o Estado da Palestina possa conviver em paz e segurança com o Estado de Israel, dentro de fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas. Os judeus e sua história, assim como os palestinos e sua história, merecem o mais absoluto respeito. E este Senado Federal clama efetivamente pela paz entre esses povos, pela paz entre as nações. A solução para o conflito passa, necessariamente, pelo cumprimento dos tratados de direitos humanos e pelos mecanismos multilaterais de solução de controvérsias, sempre respeitando a memória histórica dos povos e dos dois lados envolvidos. Portanto, é essa, respeitosamente, a posição do Senado Federal, a posição dessa presidência. Aqui é mais o restante do que ele tem para dizer em relação a isso. Já vou até pausar o vídeo aqui para poder finalizar a conclusão. Então a gente tem toda essa questão que eu falei, né? Eu relevei fatos das falas dele envolvendo o conflito. Ele diz sobre a questão dos excessos, se houverem, precisam ser investigados e identificados. Ele diz também sobre a questão do direito de defesa. Não deixa isso explícito, mas deixa isso claro no início do discurso. A gente também entende que o conflito ele precisa ter o fim de uma forma que mutuamente se chegue a um acordo, né? E sobre a questão da história precisa ser respeitada, e na história recente a gente precisa ter um pouco mais de cuidado. Depois eu vou trazer um pouco mais de conteúdo em relação a isso, desse conflito, já que começou, o Lula trouxe isso para o Brasil, né? Podia ter ficado lá. E uma final da fala que o Rodrigo Pacheco diz, e eu gostaria de reforçar, é a responsabilidade de governos que se envolvem em conflitos que não são diretamente seus, certo? Você não pode escalonar um conflito, você não pode piorar ele cada vez mais, você não pode fazer com que aquilo se torne algo ainda mais negativo, né? Na verdade, você precisa apaziguar, você precisa criar um ânimo, um ambiente de ânimo mental em que as pessoas comecem a se sentir mais à vontade e comecem a reconhecer e serem aconselhados por você, que está lá como um coadjuvante, uma pessoa externa observando o acontecido, em que você aconselha aquela pessoa para que tome a melhor decisão em relação àquilo, né? E que você acompanhe para que aquilo seja de fato as decisões para que cesse um conflito aconteçam o mais rápido possível. Para finalizar, muito me impressiona, não me impressiona, mas muito me incomoda o fato de que existe essa unilateralidade do governo federal atual em relação ao conflito de Gaza, mas não se importa com o conflito da Ucrânia. A gente sabe que o nosso presidente tem uma proximidade muito grande de relações diplomáticas com Putin para tentar ajudar a ser resolvido o tal conflito. Ao contrário disso, o nosso governo financia a guerra da Ucrânia e a morte de milhões de pessoas. Então, de milhares de pessoas até o momento, né? Corrigindo. Então, isso me incomoda de fato, né? Não existe uma vontade verdadeira daquela pessoa apaziguadora, como o próprio Rodrigo Pacheco disse,
que ele vê no presidente, até por isso eu identifiquei como uma fala política, de tipo, olha, sou seu amigo ainda e tal. Porque se ele quisesse de fato apaziguar alguma coisa, a melhor chance que ele tinha seria ali. E se houver um conflito da Venezuela com a Guiana, seria a mesma questão. Acredito que ele teria a capacidade de articular paz com o Maduro, que é tão amigo dele, né? Então, eu acho que ele perde a oportunidade de ser de fato uma pessoa humanista, né? E passa a ser uma pessoa maligna quando diz as coisas que disse, as comparações absurdas que fez. E vale também salientar sobre toda essa questão envolvendo a fala do Lula, que eu gostaria de adicionar nesse finalzinho do vídeo aqui, que Israel é um parceiro comercial do Brasil. A gente importa produtos agrotóxicos, produtos envolvendo fertilizantes e também produtos, insumos, né, vamos dizer assim, orgânicos e inorgânicos para farmacêutica, né? Então eles são de fato importantes. Enquanto com o Hamas a gente não tem nenhum tipo de acordo econômico, então não faz muito sentido a gente ficar do lado de alguém que não provém nada para nós e que nós também não provemos nada a eles, né? Porque nós também exportamos bastante coisa para Israel. Então vamos pensar também mais nisso, vamos pensar mais no Brasil e menos nas outras pessoas, começar a nos ajudar primeiro para a gente poder querer ajudar o próximo. É isso. Obrigado. Bom, para esse vídeo é isso, espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Rodrigo Vilhena. Para mais política, se inscreve aí no canal, compartilha com seus amigos e familiares. Tamo junto e é isso.